Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de agosto, Ibovespa apresentando 0,3% de queda, sem muita mudança em relação ao comentário anterior, à videoanálise anterior, onde eu já destacava um cenário um pouco mais de indefinição, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico de 60 minutos. Então seguimos dentro dessa indefinição, vários ativos estão proporcionando isso, já cheguei a mencionar a dificuldade que está para encontrar operações mais interessantes, mas espero que aí nos próximos pregões a gente saia dessa indefinição, ou o Ibov rompa isso aqui para cima, os 56.937 a 57 mil pontos, ou mesmo aqui para baixo, a região dos 55.500 a 55 mil pontos, zona de suporte. A PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,33%, também dentro do que eu cheguei a mencionar, que para mim, mesmo com a alta de ontem, a Petro está dentro de uma característica de movimento de baixa no gráfico diário, e aqui pelo G60 trazendo para uma indefinição da tendência também de curtíssimo prazo. Pelo gráfico diário a gente já está nessa indefinição por ter gerado um topo mais baixo que o topo anterior, mas mantendo ainda seus fundos ascendentes. Então é um ativo indefinido no curtíssimo a curto prazo, que dificulta nesse momento traçar estratégia de entrada a favor de uma tendência, querendo principalmente fazer a operação de swing trade. E aí fica um pouco mais para aguardar aí um rompimento para baixo aí dos 19,22, pensando um pouco mais em planejar na sequência venda, ou na superação aí dos R$ 20,69. A primeira resistência já seria a máxima do pregão de hoje em 20,29. Vale 5, nossa posição segue em aberto, ela perdeu a mínima do pregão anterior, mas sem muita relevância essa perda de mínima ali no G60, segue travado, o pregão inteiro ficou aqui de lado, então mantenho o que eu disse ontem, nenhuma alteração, seria interessante a ação vir aqui gerar um candle mais de força no G60, principalmente rompendo 28,70, e seria um sinal mais significativo da continuidade desse movimento de alta. Da mesma forma, se a ação voltar para baixo dessa região dos 28,40, dependendo da forma como ela voltar, eu vou estar avaliando a possível saída dessa compra que a gente fez aí na Vale 5 em 28,26. Olhando agora para outros ativos, hoje eu fiz uma entrada aqui, uma recomendação na ODPV3, mas Dalton está em tendência de baixa? Sim, está em tendência de baixa, é uma operação realmente mais arriscada, mas dentro dessa tendência de baixa, ainda dentro de uma região ali de suporte, a ação, no meu entender, trouxe alguma possibilidade de reversão, de iniciar um movimento de alta que poderia reverter essa tendência, já com dois topos ali descendentes e o topo mais alto, então 3 topos nessa tendência, e nada de perder o fundo principal desse movimento de subida, então abrindo a possibilidade de ter um repique de alta. A nossa entrada aconteceu em 9,31, com um stop em R$ 9,16, um stop de 1,61%. A ação perdeu força, fechou aqui estável em 9,22. Para a nossa entrada é algo ruim, porque muito próximo ali de continuar o movimento de baixa. O fato é que se essa ação perder a mínima de hoje, eu já estaria um pouco mais disposto a possível saída dessa posição comprada em 9,19, por exemplo, antes mesmo do stop em 9,16 na ODPV3. E o que seria bom para a nossa entrada, depois dela ter feito essa queda aqui no G60, amanhã ela abrir subindo, já gerando um candle de força. Melhor ainda se conseguir acabar com essa sequência de topos descendentes no G60, que seria a superação de 9,33. Temos também outras posições em aberta, a qual 3 subiu um pouquinho mais, 0,26% de alta, nada andando tanto assim nesse primeiro momento. Temos uma outra ação, eu vou até destacar ali 3 ações que tiveram pregão. O pregão foi bom para essas 3 ações, mas vamos lá em relação a qual 3. Também é um ativo que já dá para se trabalhar com stop um pouco mais acima. Aqui eu já ficaria atento, avaliando a continuidade dessa operação, se ela voltar para baixo de 26,50. É o que eu vou estar de olho em qual 3, mas segue aqui dentro de um movimento de subida que por enquanto ainda não mostrou força. MGLU3 seguimos na compra em 8,69, ela foi bater lá no preço da nossa entrada até abaixo, foi em 8,65 e terminou fechando em 8,80. Se ela perde a mínima de hoje, que é 8,65, ela descaracteriza a minha operação e possivelmente já saio dessa posição comprada, olhando até pelo que ela fez no G60, subiu, caiu e
na última hora de pregão apresentou a formação de um fundo ascendente. Então, se ela perde essa mínima desse fundo ascendente no G60, para mim descaracterizaria a minha compra em MGLU3. A BEV3, no meu entender, a ação já fez um bom recuo em relação ao movimento de queda, já estaria aí, no meu entender, com madura para iniciar um movimento de baixa. Não necessariamente ela tem que fazer esse movimento de baixa, mas está mais madura para isso. Logo, estando comprado, eu já ficaria atento ali para um stop abaixo da mínima do pregão de hoje, stop de proteção em 15, abaixo de 15,70. Estando de fora, abre a chance de avaliar uma venda nessa perda dos 15,70, de uma possível venda nessa ação. O lado negativo, de maneira geral, dessa ação é o gráfico semanal, ou seja, não traz nada relevante, nada muito significativo de que vai gerar um movimento forte para baixo e vai sair rasgando os R$15, visto o que tem acontecido no gráfico semanal. Até veio forte para baixo, mas voltou e manteve-se respeitando ali uma região em torno de 15,30 em termos de suporte. Então nada ainda expressivo apontando para baixo, apenas essa possibilidade de iniciar um novo movimento de baixa, mas numa primeira leitura nada tão significativo que me levaria a botar um objetivo abaixo dos R$15 nessa ação. Olhando para outros papéis, Abre 11, agora falando de ativos que tiveram bons pregões, né? O pregão de hoje foi muito bom para esses papéis. A Abre 11 fechou com alta de 2,39%, proporcionando um candle de perfuração. É um ativo que ainda está em tendência de alta de médio prazo e também no curto prazo. Fez uma correção um pouco maior, voltou ali para um nível de suporte e apresentou esse candle de reversão. Para compra, o stop ficou um pouco puxado em relação a trabalhar com stop aqui embaixo. Se for trabalhar com stop ali embaixo, que seria mais ou menos 5,5%, o objetivo vai estar aqui mais próximo do topo, mais próximo da região dos R$40, de R$ 39,60 a R$40. E se for trabalhar tentando um stop um pouco mais curto desse movimento de baixa, desse movimento de queda que ela teve essa recuperação, seria um pouco mais pelo G60. O ideal é que ela tivesse aqui mais um ou dois candles aqui de lado, e se rompesse a máxima do pregão de hoje, seria uma possibilidade de entrada em 37,70 e podendo trabalhar com stop ali na região ali abaixo dos 37,17 em 37,10, considerando a volatilidade do ativo. O GPA3 com esse movimento de alta, basicamente reverte a sua tendência de baixa de curto prazo e também de médio prazo. Então traz um cenário mais favorável para, apesar da alta de 1,78% e rompimento de resistência, eu não entraria comprando esse rompimento, devido já ter um movimento de alta, e avaliaria o movimento contrário, o pullback, o movimento de correção dessa subida. Aí sim, são dois ativos que eu vou comentar agora, o GPA3 e o próximo, falando mais de planejamento de compra, provavelmente mais para a próxima semana. Nato 3 também restabelecendo a tendência de alta, com pivô de alta aqui no gráfico diário, mas ainda dentro desse movimento de queda, abaixo do gap de baixa ali em 38,01 a 38,25, zona de resistência, a próxima resistência em 38,93. Mas enfim, é um ativo também que, dentro da força que vem demonstrando nesse movimento já de alta de 3 pregões, que o movimento contrário também seria interessante para planejamento de compra na Natura. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.